dia 20 da leitura do livro Uma Vida com Propósitos, e o tema de hoje é Restaurando a Comunhão. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. O desejo de Cristo é que a sua família seja conhecida pelo amor entre os seus membros, no caso, o amor entre nós cristãos. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse bem-aventurados que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse bem-aventurados pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz. Aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi chamado para ser parte da família de Deus e, segundo o propósito da sua vida, aqui é aprender a mais se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto, que é, na verdade, uma covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar conflito, mas há ocasiões que precisamos criá-los e situações que precisamos solucioná-los. Por isso, precisamos orar pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar. Ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam, não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas ocasiões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Como nós devemos restaurar relacionamentos? Como os cristãos, Deus nos chamou para que nós pudéssemos ajustar os nossos relacionamentos uns com os outros. Tem uns 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. 1. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, ao invés de se juntar para murmurar com alguém, descobrirá que, em geral, ou Deus muda o seu coração ou muda o coração da outra pessoa sem a sua ajuda. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. No caso, você vai desabafar com Deus. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica preso ou aborrecido com a sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga ao Senhor exatamente como você sente. Somente Deus pode suprir todas as suas necessidades. 2. Você tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou se você for ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Não espere pela outra pessoa. Vá primeiro a ela. 3. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha: quase que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também dos outros.
concentre em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A paciência tem origem na sabedoria. E a sabedoria tem origem no fato ou de ouvir a perspectiva dos outros. Na Bíblia fala isso. Próximo. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro tire a viga do seu olho, e então talvez você enxergará o suficiente bem para tirar o cisco no olho do seu amigo. Muitas das vezes as pessoas não querem tomar a responsabilidade dela naquela situação, naquele relacionamento. Gente, não tem uma pessoa que é 100% certa e outra pessoa que é 100% errada. Nós temos que nos responsabilizar pelas situações, tanto no trabalho, quanto em casa, como na família, com o marido, namorado, irmão, mãe, pai. Próximo. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Ah, não, peraí, deixa eu ver quem que é o culpado aqui. Se você está preocupado em ver, em solucionar o negócio, a situação, ou ver quem que é a culpa? Acusar e falar, ah, não, a culpa é sua, a culpa é assim. Não, a gente tem que estar focado em solucionar o problema. Na solução dos conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Próximo. Coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Então, bora cooperar, minha gente. É fácil? Não é, mas a gente precisa cooperar. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa o nosso egoísmo para a gente manter a paz. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar em um acordo, adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades dele. E o último aqui, enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito desse assunto, a respeito de tudo. A reconciliação atende-se ao relacionamento. Já a solução está vinculada ao problema. Então, a reconciliação está vinculada ao relacionamento e a solução ao problema. Quando focamos na reconciliação, o problema perde a importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver as nossas diferenças. Os cristãos muitas das vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de enunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. Mesmo o mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto em diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar com tudo. Talvez você precise continuar conversando, até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Tema para reflexão: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Versículo: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 8. E a pergunta para meditar: com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.